Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Capítulo 16. A senhora James colocou o último prato na lavadora e serviu-se de uma última xícara de café para tomar na sala de estar. Fazia uma noite muito agradável. As janelas estavam abertas para a brisa, e a primavera se derramava na casa com a doçura leve dos primeiros jacintos e o cri-cri escasso de um grilo adiantado. Que lindo! Pensou a senhora James, acomodando-se no sofá e colocando a xícara na mesa de centro à sua frente. A noite está perfeita. As coisas foram bem na escola hoje. Julie foi aceita na Smith. Eu deveria estar flutuando de felicidade. Então por que me sinto tão estranha? Mas ela se sentia. Era uma sensação esquisita, irritante em sua nuca. Alguma coisa vai acontecer. Não sei o que nem como sei disso, mas há algo no ar. Algo de ruim vai acontecer, e não tem nada que eu possa fazer para impedir. Não era a primeira vez que tinha tal sensação. Premonições a tinham surpreendido ao longo de toda a sua vida adulta. Na primeira vez em que isso acontecera, Julie tinha apenas 8 anos. Era de manhã, uma manhã agradável e normal. A luz do sol banhava de dourado o quintal e os pássaros piavam no olmo. Ajoelhada na grama, a senhora James podava a roseira quando, de repente, contraíra-se com a sensação de que algo estava errado. Talvez, pensara, eu tenha deixado uma boca do fogão acesa ou esquecido um compromisso. Será que eu me esqueci de retornar algum telefonema ou de responder a algum convite? O que pode ser? Censurando-se por sua tolice, ela ainda assim entrara em casa para conferir o fogão e a agenda, e então o telefone tocara. Era uma ligação da escola para informar que Julie havia caído no playground e quebrado o braço. A ocasião seguinte em que experimentara aquela sensação ocorrera 1 ano depois. Dessa vez, tinha sido tão forte, tão aguda, que fora quase uma dor física. O que é isso? Ela gritara. E não ficara surpresa quando, pouco tempo depois, uma viatura da polícia parara em frente à sua casa. Ela tinha ido até a porta e ali esperara os 2 policiais uniformizados cruzar o gramado. Senhora James, dissera um deles. Tenho más notícias, senhora. Houve um acidente. O carro do seu marido? Sim, ela falara apaticamente. Sim, eu sei. E entrara para pegar a bolsa e não vira a perplexidade no olhar dos homens. Nos anos que se passaram, desde a morte do marido, os pressentimentos não voltaram a ocorrer com a mesma intensidade. Mas ocorreram ocasionalmente e quase sempre anunciaram algum problema. Uma vez o interruptor sofrera um curto-circuito e a cozinha pegara fogo. Ela estava em uma reunião de pais na escola e telefonara para Julie, na casa de uma amiga. Você pode voltar correndo para casa e conferir se está tudo bem, querida? Estou com um daqueles pressentimentos. A senhora James dissera. Julie chegara em casa a tempo de ligar para os bombeiros, e os donos ao imóvel foram pequenos. Não que os pressentimentos fossem infalíveis e pudessem ser considerados verdades absolutas. No último verão, por exemplo, houvera um episódio em que ela poderia jurar ter sentido que algo terrível se aproximava. Nessa época, Julie estava saindo muito com Ray e durante algum tempo a senhora James se perguntara se era isso, se o sentimento que aqueles jovens nutriam um pelo outro estava se tornando forte demais a ponto de criar um problema. Por mais que gostasse de Ray, tinha consciência da imaturidade dele e, além disso, queria que Julie terminasse o colégio e depois, se tudo desse certo, fosse para a faculdade. Para ela, a ideia de uma gravidez ou de um casamento prematuro era difícil de aceitar. Nesse caso, entretanto, o problema não se materializara. Houvera uma longa noite em que ela ficara acordada na cama, contando os minutos, esperando que Julie e os amigos voltassem de um piquenique nas montanhas. Naquela noite, ela sabia que alguma coisa iria acontecer. Como se sentira boba mais tarde, quando, por volta da meia-noite, Julie retornara em segurança para casa. Pouco tempo depois, ela e Ray pararam de se ver, e Ray fora embora para a costa oeste. Desde então, a senhora James carregava uma sensação estranha, perturbadora em relação a Julie, porém não era causada por nada que fosse capaz de apontar. A filha parecia diferente, mais quieta, mais estudiosa, a vida social dela havia se reduzido a quase nada, mas isso poderia ser simplesmente porque Ray fora embora. Ela está crescendo, a senhora James dizia a si mesma. Não há nada de errado. Ela simplesmente deixou de ser uma menininha despreocupada e se transformou em uma moça mais compenetrada. A senhora James não sabia se era totalmente a favor dessa mudança. Era divertido viver com a antiga e descontraída Julie. Porém, ela lembrava a si mesma, mãe nenhuma gosta de ver os filhos crescerem. Neste mês, no entanto, havia algo além. Uma inquietação cada vez maior, um nervosismo dentro dela. Ela não conseguia apontar o motivo. Tem alguma coisa errada, pensara.
Com frequência cada vez maior nos dias em que trabalhava como substituta e precisava ficar na escola até depois do horário para fazer relatórios para o professor regular, a senhora James ligava para casa a fim de conferir se Julie tinha voltado sã e salva do colégio, e caso a filha não atendesse, verificava se ela havia ligado para o seu celular. Havia interrompido as próprias atividades noturnas, as reuniões, as peças de teatro e o carteado com as amigas. Tinha a sensação de que devia ficar em casa. Só por precaução, dizia a si mesma tentando rir. Precaução contra o quê? Ela não sabia. Mas, nessa noite, ela sabia. Nessa noite, havia um motivo. Durante o dia, não conseguira tirar da cabeça a imagem de Julie na noite anterior, na cozinha, olhando para ela com os olhos suplicantes. Suplicando o quê? O que ela queria? Do que precisava? Mãe, a filha dissera, mãe, eu te amo muito. Quanto tempo, quantos anos fazia desde a última vez em que ela deixara escapar algo assim? Parecera que estava implorando por alguma coisa, pedindo ajuda. Era como se dissesse, mãe, eu preciso de você. Isso estava em sua voz, ainda que não em suas palavras. Tem algo errado, pensou agora a senhora James, observando a xícara de café intocada na mesa à frente. Se eu soubesse o que é, poderia fazer alguma coisa, mas não sei, nem imagino o que seja. No quarto, Julie se vestia para o seu encontro com Bud. O som do CD player escorreu escada abaixo, e a música pingou na sala de estar, misturando-se aos aromas e sons da primavera. Era uma bela noite, e como percebeu a senhora James com uma apreensão cada vez maior, era uma noite em que algo terrível aconteceria com alguém. O Sr. Rivers inclinou sua cadeira contra a parede da cozinha e perguntou, tem mais batata? Claro que tem. Se tem uma coisa que nunca falta nesta casa, é batata. A esposa enxugou a mão na testa e abriu o forno para pegar a travessa. Elsa, nada de atacar. Seu pai precisa comer, e você não precisa repetir. Você quer que eu fique igual a Ellen, é isso? Disse Elsa, irritada. Bem, pode esquecer. Não vou morrer de fome que nem ela, esperando que algum canal de TV me ofereça um contrato. A Ellen tem força de vontade, falou o Sr. Rivers, servindo-se de mais molho. Por isso ela chegou aonde queria chegar. Ela não está nem aí para as pessoas sobre quem passou por cima para chegar lá. A senhora Rivers se afastou do forno. Ela era uma mulher magra, de rosto pálido, que por um breve período na adolescência fora razoavelmente bonita. Desde então, a chegada de um bebê após o outro, o trabalho doméstico, a pouca saúde e o peso constante dos problemas financeiros tinham se somado para lhe conferir uma aparência de exaustão permanente. Os olhos violeta, seu presente para a segunda filha, parecia estranhamente fora de lugar no rosto chupado. Não gosto de ouvir você falando desse jeito, Elsa, disse ela. Parece que está com inveja da felicidade da sua irmã. Bem, eu não vejo por que ela merece essa vida. Elsa falou um tanto sentida. Não é justo que ela tenha tudo. Beleza, um bom emprego, todo esse dinheiro. O que foi que ela fez para merecer isso? Me fala. A Ellen nunca pensou em ninguém além dela mesma. Ela ajuda aqui em casa, lembrou o pai. Ela manda um cheque todo mês. Não tanto quanto poderia. Não tanto que ela não possa continuar comprando tudo o que quer. Ellen é egoísta, pai, e você sabe, mas nunca vai admitir. Ela sempre foi a sua preferida. O seu pai não tem filhos favoritos, disse a senhora Rivers. Nem eu. Nós amamos todos vocês do mesmo jeito e ficamos felizes por qualquer coisa de bom que aconteça com qualquer um. Você vai ter sua chance, Elsa. A sua sorte vai mudar. Você vai conhecer um bom rapaz. Que nem o Barry Cox? Talvez. Quem sabe? Eu sei. Elsa falou com amargura. Nunca vai ser alguém bonito e rico como ele. Vai ser um Zé Ninguém. E eu vou me casar com ele porque ninguém mais vai me querer. E nós vamos morar numa casa igual a esta e ter 1 milhão de filhos igual a vocês. E vamos viver à base de purê de batata. Falando em filhos, o pai a cortou. Dê uma olhada nos pequenos, sim? Pelo barulho, eles estão destruindo a sala. Ainda bem que o namorado da Ellen se machucou. Talvez isso mostre para ela que nem tudo pode ser perfeito. Elsa se levantou e saiu do cômodo. Sua voz flutuou até os pais. O que vocês acham que estão fazendo? Tirem esses caminhões do sofá. A mãe sacudiu a cabeça. Onde foi que erramos? Não erramos em lugar nenhum, disse o Sr. Rivers. Fizemos o melhor que podíamos, considerando tudo. Como você falou, Elsa vai ter uma vida se correr atrás dela, em vez de ficar usando a irmã como desculpa para não fazer isso. Mas ela tem razão numa coisa. A senhora Rivers disse em voz baixa. A Ellen é egoísta.
e ela parece ter tudo mesmo. Não, não tem, o marido falou em voz baixa. Longe disso. Quando ela encontrar alguém que a ame, então talvez tenha tudo. Mas se ela não mudar, isso vai demorar um bocado. Primeiro, ela precisa aprender a pensar em outra pessoa além dela mesma. Mas ela é tão bonita, a senhora Rivers objetou. Não tem um homem neste mundo que não fosse querer a Ellen. Veja esse tal de Cox. Não falei querer, o Sr. Rivers disse com ternura. Falei amar. Enquanto à beleza dela, ele se levantou da cadeira e pôs as mãos sobre os ombros curvados da esposa. Vou te dizer uma coisa, meu amor. A Ellen pode ser mais bonita do que algumas garotas, mas nunca vai chegar aos pés da mãe. Você acha que ele sabe? Perguntou a senhora Cox, nervosa. Será que o Barry faz ideia de que nunca mais voltará a andar? Por que você está dizendo uma coisa dessas? O Sr. Cox indagou. O médico falou que não é definitivo. Ainda há esperança. Mas ele disse que se passasse uma semana e não houvesse sinal de movimento nas pernas dele... Não passou uma semana. Ainda estamos no fim do segundo dia. Eles haviam acabado de sair do elevador e entrado no corredor da ala hospitalar. O horário noturno de visita começara e, em pequenos grupos, amigos e parentes dos pacientes, muitos carregados de livros e flores, passavam apressadamente pelo casal. O Sr. Cox virou-se para fitar a esposa com certo desespero. Às vezes, Célia, eu quase penso que você quer esse destino para o Barry. Você se satisfaz tanto em tê-lo firmemente preso à sua rédea que não se importa nem mesmo com o fato de que ele pode ficar preso a uma cadeira de rodas. Que coisa mais horrível de dizer. A Sra. Cox ficou sinceramente chocada. É claro que me importo. O que aconteceu com o Barry foi horrível. Ainda assim, eu não me ressinto de um minuto sequer do tempo que passarei cuidando dele. Ele é o meu filho, o meu bebê. Eu farei tudo o que puder para tornar a vida dele agradável quando ele voltar para casa. Célia, encare os fatos. O Sr. Cox disse em voz baixa. Você fez de tudo para controlar a vida do garoto desde o dia em que ele nasceu. Você não suporta a ideia de que alguma parte da vida dele, qualquer parte, não te inclua. Não surpreende que ele tenha começado a se rebelar no último ano da escola, saindo com uma menina que você não aprovava, começando a fumar maconha e dirigindo feito um maluco. Todo garoto precisa de um pouco de espaço para se tornar homem. E ele teve todo o espaço que podia querer. A Sra. Cox falou com raiva. Ele está na faculdade, mora em uma casa de fraternidade. O Barry está nessa universidade porque você não queria que ele saísse da cidade. E quanto à casa de fraternidade, você cedeu nesse ponto para evitar que ele alugasse um apartamento em outro lugar. Se você está me acusando de não amar o Barry, não a estou acusando disso. Em um gesto não costumeiro, o Sr. Cox colocou as duas mãos da esposa nas suas. Também não estou dizendo que a culpa é toda sua. Se eu tivesse passado mais tempo em casa, se eu não tivesse me envolvido tanto com o trabalho, você não teria precisado fazer do Barry o centro da sua vida. O que estou dizendo é que nós temos de enfrentar a situação e tomar uma atitude. Quando o Barry sair do hospital, ele ficará em casa conosco sim, mas não para sempre. Se o pior acontecer, se o nosso filho nunca mais andar, ele não vai passar o resto da vida conosco. O que você está dizendo? Ela arquejou. Como pode sugerir que a gente simplesmente jogue nosso filho aleijado na rua? Você sabe perfeitamente que não foi isso que eu quis dizer. Só porque um homem não consegue andar não significa que ele esteja destinado a ser um inválido. Barry pode continuar os estudos, se formar e arranjar um trabalho que possa ser realizado em uma mesa. Ele pode dirigir um carro adaptado, pode se sustentar, morar onde quiser, viajar sem a gente. O que estou dizendo é que vamos dar a ele uma chance de crescer e se tornar adulto. Soltando as mãos dela, ele se virou abruptamente e seguiu pelo corredor. Após um momento de sobressalto, a Sra. Cox se apressou para alcançá-lo. Mas aquela garota, ela exclamou, aquela tal de Rivers, o que nós vamos fazer a respeito dela? No estado de fragilidade em que Barry se encontra, alguém precisa protegê-lo de oportunistas. E se ele decidir? Senhor e Sra. Cox? Conforme eles se aproximavam do quarto de Barry, o médico de cabelo branco saía do cômodo. Ele fechou a porta atrás de si. Tenho boas notícias. O rosto enrugado do homem parecia inexplicavelmente mais jovem do que pela manhã. O seu filho acabou de mexer o pé esquerdo. Ele mexeu? O Sr. Cox parou tão subitamente que sua esposa trombou em suas costas. Ele mexeu o pé? Então isso significa... Isso significa que estamos no caminho certo. O médico falou calorosamente.
Será preciso bastante tempo, claro, e fisioterapia, mas eu não posso garantir que ele voltará ao campo de futebol num futuro próximo. Mas, se o Barry consegue mexer o pé, vai conseguir mexer as pernas. E se conseguir isso, ele vai andar. Graças a Deus. O Sr. Cox soltou um longo suspiro de alívio. Você ouviu isso, Célia? Ouvi. Ela disse em voz baixa. Que maravilha. A Sra. Cox esticou a mão para a maçaneta da porta fechada. Ah, não posso esperar para vê-lo. Temo que a senhora será obrigada, disse o médico. Barry pediu para não receber visitas por um tempo. Mas nós não somos visitas, ela objetou. Somos os pais dele. Ele pediu o aparelho de telefone, disse o médico, e está fazendo uma ligação. É estranho o modo como esses abalos emocionais afetam as pessoas. A primeira coisa que ele falou quando percebeu a importância do que estava acontecendo, quando ouviu o pé se mexer debaixo do lençol, foi: Eu fiz uma coisa terrível. Uma coisa terrível? Repetiu a Sra. Cox. Ora, o Barry nunca fez mal a ninguém. Do que será que ele estava falando? Ele disse que mentiu para alguém. Foi tudo bem confuso. A senhora sabe, ele está sedado e um pouco grogue ainda. Ele disse que tinha mentido para alguém e precisava consertar isso antes que fosse tarde demais. Não estou entendendo, disse o Sr. Cox, franzindo o senho. Ele não viu ninguém além de nós desde o acidente. Para quem ele poderia ter mentido? E sobre o quê? É melhor você me deixar conversar com ele. Sinto muito, o médico falou com firmeza. Mas ele está fazendo uma ligação e foi bem enfático ao solicitar a privacidade. O telefone começou a tocar no apartamento de Ellen. Tocou 12 vezes antes de parar. O homem sentado na poltrona cor de lavanda permaneceu imóvel até que o toque cessasse. Então, flexionou as mãos fortes e as pousou nos joelhos. Havia uma mancha de tinta amarela no dorso de uma delas. Ele entrara com facilidade, pois a porta que dava para o alpendre não estava trancada. Agora, não tinha nada a fazer senão esperar. Fim do capítulo 16.